A nossa missão é transmitir conteúdo de qualidade, boas explicações. Então chegamos aqui ao plano tutorado Língua Portuguesa do sétimo ano, o PET 1 2021, primeiro bimestre. Então, começamos aqui com o cabeçalho, depois a gente vai às boas-vindas. Esperamos que os alunos tenham descansado bastante, tenham lido bons livros aí durante as férias. Agora nós retornamos ao ano letivo de 2021 com o ensino remoto e com o PET como material a ser estudado. Então nós temos aqui a primeira semana. Essa semana aí ela começa com a leitura, o objeto de conhecimento, a habilidade e também os conteúdos relacionados e notícia. Então a gente vai trabalhar aí na primeira semana do sétimo ano o gênero textual notícia. Aí eles vão mostrar para a gente aqui a definição de notícia, o que é notícia. E também cá embaixo traz para a gente aqui um link, lembrando que o PET é 60% da carga horária do bimestre. O PET é bimestral no ano 2021 e a gente vai observar que é 40% da carga horária. Perdão, 60% da carga horária. Os outros 40% serão elaborados pelo professor. E nesse processo de trabalho, nessa adição, né, para chegar aos 100% no bimestre, a gente vê que o complemento, a explicação da matéria entra nesses 40%. Então a gente vai explicar de uma maneira mais elaborada, diversificada, o que significa o gênero notícia, certinho? E a gente vem para a atividade. A atividade, nós temos aqui uma atividade importante, né? Temos o título da notícia, temos um texto não verbal, que é essa imagem aqui, e o texto verbal, que eu sugiro também que esse texto a gente leia para o aluno. A gente pode ler para o aluno em forma de podcast e recomendar também aos pais que coloquem os alunos para ler e depois que leiam para os alunos, para que haja aí um entendimento, uma interpretação desse texto de uma maneira que ele possa conseguir resolver as atividades propostas. Aí nós temos o texto, ele fala aí sobre coronavírus, sobre máscara e essas inferências aí. E aí vem a fonte do texto, importante também, a gente ensinar os alunos onde pesquisar a fonte. Nós estamos numa época aí com muitas fake news e excesso de informações. Então é bom a gente direcionar os nossos estudantes para pesquisas seguras, pesquisas científicas, certo? E aqui, a notícia acima foi escrita para cumprir uma finalidade específica. Qual a finalidade? Como essa finalidade é alcançada? Então aqui a gente pede aos alunos para que releiam o texto e para que quando for escrever, quando for produzir a resposta, que ele faça um pequeno texto que eu chamo de redaçãozinha. A redaçãozinha, no início, eles têm até uma resistência, mas depois eles vão acostumando aos poucos. E com esse costume de escrever, lidar com a escrita, eles já vão se preparando para o Enem, o exame, a prova, a redação vale 1.000 pontos, e para o país da Unimontes, a prova vale 50 pontos. Então, esse amadurecimento com a escrita. Eu não gosto de começar o meu trabalho já pedindo um texto de 10, 15, 20 linhas.
eu vou aos poucos aperfeiçoando em doses mínimas. A hora que o meu aluno assusta, ele já está fazendo o texto com primazia, com primor, com os fatores de textualidade, coesão, coerência, informatividade, aceitabilidade, situacionalidade, intertextualidade, informatividade. Então, a gente vai fazendo essa associação, essa explicação aos poucos. Infelizmente, hoje as pessoas têm resistência em ler. Já vem tudo pronto, como eu disse, excesso de informações. Então, você assiste ao jogo. Tem um narrador que conta para você o jogo. Tem um comentarista que fala sobre arbitragem. Tem um comentarista que fala sobre tática. Tem um comentarista que fala sobre o comportamento dos jogadores. No jornal, tem o que fala de economia, tem o que fala de criminalidade. Então, para que ler? Aí vem o problema do letramento, vem o problema da leitura, de ler, compreender, da interpretação e principalmente da proficiência. Você ler, saber o que leu e principalmente aplicar aquilo numa entrevista de emprego, numa redação, numa interpretação, no enunciado, no comando. A língua portuguesa é uma situação riquíssima e a gente precisa todo dia estar com aquele bom humor na sala de aula para que esses alunos tenham um exemplo na gente, uma referência. Não é fácil, mas é prazeroso. Aí, na questão 2, melhor dizendo, voltando na questão 1, você faz o textinho, a redaçãozinha, então você vai colocar aí, a finalidade específica do texto ele vai e responde. E a outra pergunta, a finalidade foi alcançada da seguinte forma. Então, ele pegou um trecho da questão, juntou com a resposta e fez um texto. Aí, daqui 15 anos, ele pegar o caderno dele, ele vai lembrar. Aí, existem alunos que escrevem sim, não. Isso aí, para mim, não é resposta. Tem que haver um discurso, uma análise do discurso por trás, subjacente ao que se pede na questão. Questão 2, no primeiro parágrafo, uma série de informações permite ao leitor responder algumas perguntas. O que, quem, quando, como, onde, por quê. Aí você vai observar aí a formatação, como se faz a notícia. O que aconteceu, quem são os personagens, os atores daquele noticiado, quando, passado, presente e futuro, como, de que modo, onde, no Rio de Janeiro, São Paulo, Coração de Jesus, e por quê? Qual a motivação? Qual foi o conflito dessa narrativa? Certo? E você vai responder também da mesma forma, não é? Aconteceu tal, tal, tal. Quem os envolvidos são. Então, eu procuro fazer um texto com esses termos. Então, nós temos aqui o que, quem, quando, como, onde. 6 elementos. Nós juntamos esses 6 elementos no texto. O aluno nem sente que ele respondeu fazendo a redação maravilhosa. Número 3. Compare as informações apresentadas no primeiro parágrafo ao tipo de informação que consta nos parágrafos seguintes. Podemos afirmar que elas cumprem funções diferentes porque aí entra uma interpretação mais apurada. As funções presentes nesse texto, a questão aí das informações, da compreensão do que foi lido, e ele vai também fazer uma produção de texto de uma forma bem tranquila, de uma forma bem a aprimorar essa escrita, que é a dificuldade que nós temos de ler, imagina de escrever. Então, nós temos que criar estratégias que façam com que os alunos sejam proficientes na sua própria língua materna. E outra questão aqui, que foi extraída da seção Curiosidades da revista Recreio. Essa revista também é importante a gente levar para a sala de aula para leitura. Tirar aí uma aula por semana ou 2 e levar suportes textuais, jornal, revista,
gêneros textuais que circulam na sociedade, encartes, as lojas entregam na casa da gente essas propagandas aí, eu recolho, não, me dá umas 30 aqui, eu vou levar para a sala de aula e levo, os alunos leem, e ali eu faço uma atividade interdisciplinar, transdisciplinar, eu coloco uma questão de matemática, de geografia, de interpretação, e faço esse trabalho que é muito importante, que esse diálogo também entre as matérias. Então, a gente precisa desenvolver essa forma de interação. Eu estava até sugerindo, em um determinado módulo 2, a gente trabalhar a história, por exemplo, no ensino médio, aliado aos livros literários. É realmente um ensino muito bom. E nós não tivemos essa oportunidade devido à pandemia. Então, nós temos aqui o texto, qual a maior árvore do mundo? Novamente, sugestão de um podcast e a ajuda dos pais para ler o texto, né? O 7º ano, ele ainda está nessa consolidação, na segunda série do ensino médio, do ensino fundamental, anos finais. Então, essa maturidade, essa produtividade, essa autonomia de leitura, talvez ainda não seja assim, com essa proficiência que é desejado na questão aí da BNCC, do currículo referência de Minas Gerais. Então, aí temos o texto, letra A, B, C e D, aí é fazer, né, a questão de está pedindo aí a questão de marcas orais, ou seja, oralidade à fala. Aí esse aluno ele vai interpretar isso aí e fazer a questão de múltipla escolha e marcar aquela que é realmente o descritor, a resposta correta. Na semana 2 nós temos a leitura, a relação entre contexto, essas relações aí do conhecimento, uma habilidade aí do ensino fundamental 6º e 7º ano, língua portuguesa, importante, né? Essas habilidades aí, às vezes, vem uma habilidade que era do 5º, mas ela vai se consolidar no 6º. No caso, essa habilidade aqui, nós estamos no 7º ano, é uma habilidade de 6º e 7º. Então, a gente precisa também saber ler essas nomenclaturas, essas legendas, esses ícones, esses textos aí que são subjacentes à questão da BNCC, do currículo referência de Minas Gerais. E aqui nós vamos trabalhar a questão argumentativa. A argumentação, ou seja, você ter algo a dizer e sustentar aquilo que você quer informar. Não só na escrita, você escreve aí a sua redação dissertativa, argumentativa, mas a questão da oralidade. Então, a gente precisa ver. Aí nós temos aqui a carta de reclamação e abaixo-assinado. São documentos importantes que as pessoas usam aí para argumentar, para pedir, para reivindicar, para exigir, né? Aí fala da carta de recomendação, que escreve um problema aí, por exemplo, a buraqueira na rua, as pessoas aí fazem essa carta e direcionam aí ao poder público. E o abaixo-assinado, infelizmente, às vezes acontece na escola, aluno fazer abaixo-assinado para tirar professor, aí nós temos que ensiná-los que é um documento importante e que não, ele tem que ter organização, ele tem que ter um objetivo claro e que é uma iniciativa coletiva, certo? E tem aqui também a questão da atividade complementar. Esses links aí são importantes para que a pessoa tenha uma diversidade de conhecimentos. Aí tem sobre abaixo-assinado, carta de recomendação. Aí aqui nós temos aqui uma carta fictícia, né, escrita aí, para que tenha-se um modelo, para que os alunos conheçam o modelo e possam redigir essa carta aí
quando se tornarem cidadãos, eles saberem que existem esses documentos, esses gêneros textuais, que eles possam se apossar dele e exigir, reivindicar os direitos aí em determinados prejuízos relacionados aí à causa coletiva. E fala também a questão de documentação que você tem que ter para poder reivindicar fotos, vídeos, depoimentos, a própria Constituição Federal, a lei orgânica do município, no caso aí de reivindicação, no exemplo que eu dei sobre buraqueira, buraco no asfalto, asfalto de má qualidade, mau ressarcimento de impostos. Aí tem as questões, né? Fala de um contexto sobre a empresa aí, eles vão interpretar o texto, né? Falando, número 2, a função do primeiro parágrafo em relação à carta. É importante estudar também como que é dividido esse texto, introdução, desenvolvimento, conclusão, como se dá isso aí na redação tradicional, e as tipologias textuais também devem ser mencionadas, a descrição, a narração e a dissertação, e as outras também que estão aí vinculadas na sociedade. O que aconteceu com o produto comprado, está tudo no texto aí, e pelo texto é que vamos conseguir responder. E falando aí também, falando a característica, né, dessa carta de argumentação, aí vem a sugestão do link para que a pessoa pesquise mais. Mais embaixo aqui, um abaixo assinado, tem o texto em cima, qual que é o assunto desse abaixo assinado, e as pessoas vão assinar embaixo. Aí a pessoa assina e coloca um documento importante aí para que tenha assim uma fé pública, tenha uma veradicidade, né, esse documento que vai chegar nas mãos aí de quem está sendo reclamado. E questão importante aqui também, estudar a gramática, né? Estudar a gramática. Como que vai ser o estudo dessa gramática? O verbo imperativo. Como uso de verbos no imperativo no abaixo assinado. E por que ele foi usado nesse texto? Vai explicar que nós temos os modos verbais, imperativo, subjuntivo e indicativo. Aí também já seria um material complementar nos 40% do PET, que agora é bimestral. Então, semana 3, aí, o planejamento, unidade temática, leitura, objeto de conhecimento, relação entre textos, a intertextualidade, né, que também é um fator de textualidade, a habilidade aqui, ensino fundamental 6º e 7º, língua portuguesa, e o conto. O conto é um gênero textual maravilhoso para a gente trabalhar na sala de aula. Eu trabalhava mais no ensino médio, contos importantes como A Carteira, o conto da Carteira de Machado de Assis. Nós trabalhamos no ensino médio, no 2º ano, foi marcante. Nós ficamos durante muito tempo trabalhando esse conto, desenvolvendo, e assistimos ao vídeo do YouTube, a própria encenação, o teatro feito a partir do conto, e o contexto histórico, a classificação, os elementos, os recursos, os temas. Foi um trabalho marcante. Conto realmente é um gênero textual maravilhoso para a leitura, para a interpretação, e a questão da tipologia textual narrativa, né? O narrador, quais são os tipos de narradores, tipo personagem, enredo, tempo, espaço, né? E conflito, clímax, o próprio meio, né? E aí a pesquisa para a gente
ter aí a atividade complementar. E aqui também traz a gramática, né? O uso da vírgula, né? A gramática, ela contextualizada, mas você deve ensinar a gramática, os tópicos, a gramática tradicional. A vírgula faz parte da escrita e a vírgula tira pontos, né, dos candidatos aí nos concursos, no Enem, no Paes, outras provas aí. Aí nós temos aqui o conto, né, uma galinha. Esse conto aqui é um conto muito interessante, né? Os alunos vão ler, depois os pais podem ler, a gente pode gravar um podcast, como eu já sugeri, e é de Clarice Lispector. Então, explicar aí sobre também, no 7º ano, a questão da literatura feminina e a diversidade de escritas que os escritores produzem. Clarice Lispector, então ela redigiu um conto aí chamado Uma Galinha, e a gente precisa também falar da biografia do escritor, e o livro é Laços de Família. Então, se puder ler o livro também, maravilhosamente melhor. Mas que saiba que Clarice Lispector escreveu contos maravilhosos, como esse conto aí que é tema da nossa aula. E aí tem as perguntas, né? O texto, uma galinha pertence ao gênero, aí já está falando aí do tipo de narrador. E aqui também eu chamo a atenção novamente para a questão de você fazer a redaçãozinha, né? O tipo de narrador do conto é tal, tal, tal. Ou então o texto, uma galinha pertence ao gênero narrativo. O tipo de narrador do conto é. Você vai pegar essa manha aí e os alunos vão, com certeza, adaptar dessa forma. Falando aí dos personagens que atuam, se tem um personagem mais importante, se tem um protagonista, se tem um vilão, se tem personagem secundário, antagonistas, e falar, né, sobre eles. Pode pesquisar também, né? Hoje nós temos ali o senhor Google, o professor Google, que tem muita coisa boa, né, para a gente poder render o nosso conhecimento. E aqui fala também da narrativa lida e o clímax, que é o momento mais tenso, o momento mais oportuno desse texto, e se em que momento o conflito é resolvido, certo? Em tempo e espaço a narrativa ocorre, ou seja, tempo é passado, presente e futuro. Espaço, onde? Foi na zona rural, na cidade, no coração de Jesus, em Marte, certo? E aqui você vai marcar a alternativa correta, né? Assinale a questão da vírgula. A menina, de volta do colégio, jogava a pasta. Aí você vai ver. Aí você vai ter que explicar para ele aí os elementos aí, ó. O que é vocativo, o que é aposto, o que é enumeração, o que é adjunto, adverbial, deslocado. Aí gramática, definição. O dicionário pode resolver isso aí. Chegamos à última semana do PET oferecido pela Secretaria de Estado de Educação, aí semana 4, né? Lembrando que 60% do bimestre, esse PET, é o PET 1, primeiro bimestre, 7º ano, e 60% somos nós quem vamos elaborar, mais a avaliação diagnóstica que em breve estará disponível, que está dentro dos 60%, de acordo com os memorandos e com as instruções e normas do governo de Minas. Então, a unidade temática, produção de textos, a estratégia, textualização, revisão e edição. A temática de 6º e 7º ano também, falar aí de paráfrase, citação, resumo. Lembrando que o resumo a gente tem que ensinar os nossos alunos também a fazer um bom resumo, porque alguns alunos fazem errado. Ele copia o primeiro parágrafo, se o texto tem 10 parágrafos, por exemplo, copia o primeiro, o quinto e o 10º. Não. O resumo é um texto menor, mas com os fatores de textualidade sendo um recurso de entendimento, interpretação e de intencionalidade
E, no caso, o leitor, ele vai ler esse texto e vai entender qual é essa mensagem. E aí nós temos aqui uma recapitulação do que é resumo, e também um texto complementar, um link, e vem a atividade. Ele vai trazer aqui uma sinopse, né? E é bom a gente ler as sinopses dos filmes. Então, aqui tem a Bela e a Fera. Aí conta aí de forma bem resumidinha o filme. Hoje, né, pessoal, não há mais os filmes como antigamente. Você comprava ali o DVD ou a fita cassete e, como não tinha assim propaganda, eles colocavam um filme e atrás vinha a sinopse para você se interessar em assistir ao filme, certo? Então hoje que passou a ser virtual, eu, por exemplo, tenho locadora, eu vendo filmes, aí eu vou usar aí o Transfer, onde eu faço as minhas propagandas, as minhas lives, aí eu coloco lá no próprio Telegram essa sinopse, aí a pessoa vê e compra a mídia. Eu transfiro para ele aí no acesso virtual via nuvem, certo? Por Drive também a gente pode fazer isso. E a finalidade da sinopse, né? Por que se escreveu essa sinopse? Aí tem um filme, A Bela e a Fera, por que criou essa sinopse? E aqui você vai fazer uma redaçãozinha, né? Você vai reler o conto Uma Galinha, da Clarice Lispector, e faça um resumo de 5 linhas. Você vai contar o texto, aí um reconto, um retexto, mas mantendo aí a narração, que é a tipologia textual, e a intencionalidade, a situacionalidade, a intertextualidade e a coesão, a coerência, a informatividade, tudo isso no seu texto. E aí nós terminamos aqui o PET 1, primeiro bimestre. Essa é a semana 4, mas nós temos que complementar esse PET. Professor Flávio Lima, espero que tenham gostado. Inscrevam-se no meu canal do YouTube.